Novas regras no Vale Refeição e Vale Alimentação para quem tem esse benefício aí nas suas relações de trabalho, tá? Lula assinou um decreto para alterar regras nos vales que podem vir a beneficiar os usuários, mas principalmente, na minha visão, vai estimular muito a concorrência e a queda nos preços, inclusive, dos produtos adquiridos através dos vales, tá? É mais uma medida para fortalecer a economia de maneira periférica, né? Não é exatamente uma economia que vai ser sentida direta no bolso do consumidor final, mas que vai melhorar as condições de concorrência no setor. Então eu vou trazer para vocês aqui a notícia. Vamos acompanhar aqui. Novas regras de vale alimentação devem gerar economia de R$ 225 por trabalhador ao ano, estima a Fazenda. Como eu disse para vocês, né? Não é necessariamente uma economia pro consumidor final, é uma economia geral, né? É um ajuste que se faz no mercado para garantir alívio geral na economia. Essa matéria veio lá do Globo. O valor decorre da redução de margens de lucro das empresas de voucher que passarão a ser repassadas a bares, restaurantes e supermercados, segundo a pasta. Redução de custo para as empresas. O Ministério da Fazenda estima que as mudanças nas regras para as empresas que ofertam vale-refeição e alimentação têm o potencial de gerar economia de 7,9 bilhões por ano, que representa um ganho médio de aproximadamente R$ 225 por trabalhador no período. Os cálculos consideram as medidas que constam em decreto publicado na quarta-feira, que atualiza as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, como a limitação das taxas cobradas nos comerciantes e a redução do prazo de repasse dos valores dos lojistas. Segundo a Fazenda, esse valor decorre principalmente da redução das margens de lucro elevadas praticadas pelas empresas emissoras de vale-refeição e alimentação, e passarão a ser repassadas aos estabelecimentos como bares, restaurantes e supermercados. Com a diminuição desses custos, estima-se uma queda nos preços finais das refeições e dos alimentos, beneficiando diretamente os trabalhadores. A Fazenda defende que as iniciativas buscam aumentar a eficiência, coibir práticas abusivas e estimular concorrência nesse segmento, estimulando também a aceitação do instrumento de pagamento por outros estabelecimentos. Entenda as principais mudanças. O decreto estipula um teto de 3,6% para taxas cobradas de restaurantes, supermercados e afins pelas empresas de benefícios emissoras dos cartões. A taxa média atual é de 5,19% no Vale Refeição, segundo a Ipsos e PEC. As empresas de benefícios terão, no máximo, 15 dias contados da transação para repassar o dinheiro correspondente às vendas com vales aos estabelecimentos. Hoje o prazo é 30 dias. A chamada tarifa de intercâmbio, cobrada pelas bandeiras As Maquininhas, terá teto de 2%, sendo vedada qualquer cobrança adicional. As empresas terão 90 dias para se adequar às novas regras. Os arranjos deverão garantir interoperabilidade plena, permitindo que todos os cartões sejam aceitos em qualquer estabelecimento credenciado, independente da bandeira. O prazo é de 360 dias. As operadoras de vale que atendem a mais de 500 mil trabalhadores terão de funcionar em arranjo aberto, em que a bandeira não controla todas as etapas, como emissão de cartões e credenciamento nos estabelecimentos, podem ser feitos. Nesse caso, o prazo é de 180 dias para adaptação. No cálculo da Fazenda, a taxa cobrada pelos lojistas deve propiciar uma economia de 2,9 bilhões por ano. Já a redução no prazo de repasse deve poupar 700 milhões. A estimativa de economia com a abertura dos arranjos é de 1,6 bilhão. Já a aplicação das medidas ao auxílio alimentação, outra forma de benefício para trabalhadores, pode gerar benefício de 2,7 bilhões. As empresas do mercado, as principais empresas do mercado de voucher de alimentação, estão hoje estruturadas em arranjo fechado. Controlam todo o processo, desde o contrato com empregadores que ofertam os vales, até processamento e liquidação de operações.
passando pelo credenciamento de estabelecimentos sem utilização de bandeiras. Novas entrantes operam no arranjo aberto, com a utilização de bandeiras como Mastercard e Visa, responsáveis pelo credenciamento dos lojistas. Com o decreto, o arranjo aberto passa a ser regra para grandes operadoras. As regras do PAT opõem as maiores empresas do setor, Alelo, VR, Ticket e Pluxee, que dominam o mercado, e as chamadas novas entrantes que operam em esquema de arranjo aberto e defendem maior competição e interoperabilidade. A exemplo de iFood, Caju, Flash e Swile. Nas redes sociais, Lula disse que o decreto vai acabar com o oligopólio de poucas empresas no Vale Refeição do Trabalhador, em referência ao fato que, atualmente, 4 grandes empresas respondem por cerca de 80% do mercado, que movimenta mais de 150 bilhões anualmente. Elas estão reunidas na Associação Brasileira de Empresas de Benefícios do Trabalhador, a ABBT. Crítica das mudanças. Em nota, a entidade manifestou profunda preocupação com o decreto. A ABBT argumenta que a imposição do arranjo aberto poderá possibilitar o desvio do benefício de sua função principal de alimentação do trabalhador. Um exemplo recente de desvio de finalidade em benefício social é o do Bolsa Família, que foi amplamente noticiado. Já começa dessa forma, né? Eu estava tentando evitar comentar a matéria antes de chegar no fim, mas já começa dessa forma a Associação das Empresas a falar, né? Beneficiários transferiam vultosas somas a jogos eletrônicos e bets. A eventual falta de monitoramento e fiscalização realizados pelas empresas de arranjo fechado propiciará o aumento do uso indevido do benefício. Eles falam isso como se alguma vez na vida já tivessem feito alguma monitoração do uso dos benefícios dos trabalhadores, tá? Nunca fizeram. Nunca se importaram. A Fazenda, por sua vez, argumenta que a abertura dos arranjos não fragiliza os serviços de pagamento de alimentação no PAT, considerando que as empresas de arranjos abertos estão sujeitas às mesmas regras que os arranjos fechados e são credenciadas e fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A modernização promovida pelo decreto mantém o conjunto de regras dos serviços de pagamento de alimentação íntegros, preserva o foco nutricional da política pública e amplia as opções tecnológicas e competitivas sem fragilizar o controle ou o objetivo de garantir o acesso à alimentação adequada. Só um minutinho aqui. Sobre o tabelamento da taxa, a BBT disse que é um perigoso precedente da interferência governamental na iniciativa privada. Ok, né? Até porque quem regula é o Programa de Alimentação do Trabalhador, né? Uma medida que é histórica do Ministério do Trabalho. A regra mais antiga, se eu não me engano, o benefício mais antigo que nós temos na nossa legislação. Que pode inibir competitividade e desestimular a concorrência. Na verdade, quando tu coloca um teto de taxação, o que tu faz... Desculpa, gente, eu sou obrigado a comentar porque é a minha área, eu sou bancário, você sabe, né? Colocar esses tetos em taxa de transação e tudo mais e reduzir o uso do dinheiro retido pelas operadoras para chegar na empresa final é medida de estímulo à economia. E eles estão irritados por quê? Porque o dinheiro antes ficava 30 dias aplicado em fundos das empresas emissoras de vales. Era o único motivo pelo qual eles retinham o dinheiro. Segurar 30 dias para fazer investimento. E as empresas que estavam vendendo, o pequeno comerciante, o mercadinho, o restaurante, se obrigava a antecipar o pagamento dos valores. Para quê? Para ter capital de giro, para poder fazer o seu negócio se movimentar. E essa antecipação dos valores é um empréstimo. Então, a empresa emissora de cartões, ela ganha várias vezes, não é só duas, mas as duas principais vezes em que ela ganha é quando a pessoa passa o cartão e faz a compra, tem uma taxa na transação, o valor global
da venda fica retido por 30 dias para a empresa usar em suas aplicações financeiras. E ainda por cima, para a pessoa receber antes, ela ganha através de um empréstimo que a emissora fornece. Então é mais uma taxa por cima do dinheiro que está retido com eles. Se a gente for colocar em termos absolutos, for ser radical com esses termos, eles sequestram o dinheiro dos pequenos comerciantes por 30 dias para garantir a rentabilidade dos seus fundos. E daí, é claro, o governo emite um decreto dizendo que é para parar com esse sequestro, diminuir pela metade o tempo de sequestro, não é nem acabar. Eles vão com certeza reclamar, né? Sobre o tabelamento da taxa, a BBT diz que é um perigoso precedente de interferência governamental, pode inibir competitividade. A entidade ainda considerou a redução do prazo de repasse inexequível. É óbvio que é inexequível para eles, porque eles querem executar suas aplicações por 30 dias com o dinheiro das pessoas. Nenhum estudo foi realizado comprovando que as mudanças refletirão em redução de preços. Pode ocorrer, por outro lado, o aumento de margem dos grandes grupos de varejo. O impacto econômico das novas regras poderá gerar consequências graves, como desemprego no setor de alimentação e retração de investimentos de oportunidade de novos negócios. Coragem dessa associação emitir essa nota. O assunto das novas regras do PAT ganhou força no Palácio do Planalto após a crise de preços dos alimentos no início do ano, sob o argumento de que a redução dos abusos do mercado de vouchers poderia abrir espaço para conter a inflação nas prateleiras de supermercados e nos cardápios de restaurantes. O argumento foi apresentado ao governo principalmente pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, que é o outro lado desse debate quando o assunto é empresas, né? A empresa que adquire a maquininha para passar os vales, né, tá ligada a essa associação aqui, a Abras. A possibilidade de portabilidade do benefício, que daria ao trabalhador o poder de escolher a empresa de vale que deseja usar, também estava prevista pela lei de 2022, mas ficou de fora do decreto assinado por Lula. Hoje, as empresas de VA e VR são contratadas pelo empregador. Isso aqui é complicado também, tá? Preciso dizer. Os vales, eles têm um problema quando você tem uma emissora com aceitação pequena. Não é todo mundo que aceita certos vales, digamos assim. Isso é uma complicação, tá? Poderia ter sido feito, né? A portabilidade seria ótimo. Em nota, a Zeta, entidade representante de empresas de tecnologia financeira, inclusive a iFood, manifestou apoio a iniciativas que busquem inovação no mercado de benefícios. A Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador, CBBT, que representa novas entidades como Caju, Flash e Swile, diz em nota que as mudanças são favoráveis ao mercado. É claro, as empresas tradicionais estão se sentindo ameaçadas porque as regras que mantinham o seu poder de oligopólio estão sendo alteradas. E é muito curioso o Globo ir atrás dessas empresas todas para fazer esse caldo de crítica e deixar só uma frase do Ministério da Fazenda sobre o assunto, né? Mas é o de se esperar sempre. É por isso que a gente faz canais de notícia com opinião, justamente para mostrar que esses grandes veículos de mídia, eles têm um lado, e não é o nosso lado, né, gente? É por isso que a gente opina sobre o assunto. Aqui tem uma matéria também da Carta Capital sobre o assunto, tá? Lula assina decreto que muda regras do Vale Alimentação e Refeição. Segundo o governo, as mudanças beneficiam diretamente mais de 22 milhões de trabalhadores. O presidente Lula assinou na terça-feira, dia 11, o decreto que modifica o Programa de Alimentação do Trabalhador. O texto define limites de taxas, prazos de repasse, abertura de arranjos de pagamento e interoperabilidade entre bandeiras, atualizando o funcionamento do sistema. Segundo o decreto, em até 360 dias, qualquer cartão do programa deverá funcionar em qualquer maquininha de pagamento, com a implantação da interoperabilidade plena entre bandeiras. Principais mudanças: limites máximos para taxas cobradas pelas operadoras, o que isso é talvez o que mais incomode aquela associação que nós mostramos. Taxa cobrada dos estabelecimentos MDR
não poderá ultrapassar 3,6%. Tarifa de intercâmbio terá teto de 2%, sendo vedada qualquer cobrança adicional. Empresas terão 90 dias para se adequar às regras. Em até 360 dias, qualquer cartão do programa deverá funcionar em qualquer maquininha de pagamento, com a implantação da interoperabilidade plena entre bandeiras. Essa medida amplia a liberdade de escolha entre empresas, trabalhadores e estabelecimentos. Redução do prazo de repasse financeiro aos estabelecimentos, que deverá ocorrer em até 15 dias corridos após transação, norma que entra em vigor em até 90 dias. Atualmente, restaurantes e similares recebem valores depois de 30 dias após transações. Aqui é que eu falo, e essas empresas da BBT lucram de novo, porque elas concedem empréstimo de antecipação de recebíveis. Isso aqui é uma transação normal bancária. Tá? Todas as empresas fornecem antecipação de recebíveis dos seus vales. Por quê? Porque elas ganham 2 vezes daí. Abertura dos arranjos de pagamento. Sistemas com mais de 500 mil trabalhadores deverão ser abertos em até 180 dias, de maneira que quaisquer facilitadoras que observarem regras de bandeira poderão participar do arranjo. Isso amplia a concorrência e reduz concentração de mercado, uma vez que, no arranjo fechado, as funções de instituidor, emissor e credenciador podem ser executadas e exercidas pela mesma empresa. Proibição de práticas comerciais abusivas como deságios, descontos, benefícios indiretos, prazos incompatíveis, com repasses pré-pagos e vantagens financeiras não relacionadas à alimentação. Essas regras têm vigência imediata, assim como a obrigação das empresas beneficiárias de orientar os trabalhadores a cumprir todas as normas do programa. Isso aqui tem a ver com a pessoa que recebe os vales, vai no estabelecimento de um amigo e saca o dinheiro dos vales pagando um ágio para a pessoa. Isso aqui é uma transação subterrânea e ilegal, tá? Mas, às vezes, no desespero, alguns trabalhadores fazem para tentar pegar um dinheiro vivo em vez de pegar em comida, né? O Comitê Gestor Internacional do PAT, interministerial do PAT, será responsável por definir parâmetros técnicos, disciplinar regras e regulamentar o funcionamento do sistema de pagamento. Segundo o governo, as mudanças beneficiam diretamente mais de 22 milhões de trabalhadores, que terão mais liberdade de escolha e melhor aceitação de cartões. O decreto também traz equilíbrio e previsibilidade para empresas e estabelecimentos ao assegurar que os recursos sejam usados exclusivamente para alimentação. O PAT é a mais antiga política pública do Ministério do Trabalho e Emprego e vai completar 50 anos em 2026. Atualmente, o programa conta com 327.700 empresas beneficiadas, cadastradas e alcança 22,1 milhões de trabalhadores em todo o país. Então, o foco, vejam vocês, tá? Não é a questão necessariamente da economia para o consumidor final. É um desafogo para o pequeno comerciante e um estímulo à concorrência na área, no setor. E que pode ocasionar redução de preços nos alimentos ou diminuir a pressão pelo aumento. E aqui tem um vídeo do João Pacífico sobre o assunto. Entenda o que o Lula fez com o Vale Refeição. Poucos negócios no Brasil são tão lucrativos como as operadoras de Vale Refeição e Alimentação. Funciona assim: a empresa deposita antecipadamente o crédito dos trabalhadores. A operadora de Vale normalmente cobra uma taxa. O trabalhador usa o Vale em restaurante, mercado. Na hora da venda, o estabelecimento vai pagar uma taxa de cerca de 5% e só vai receber esse recurso depois de 30 dias. Nesse tempo todo, a operadora de Vale está lucrando com o dinheiro do trabalhador aplicado. E o que o Lula fez? Limitou a taxa dos estabelecimentos em 3,6%. Limitou também o repasse para os restaurantes em no máximo 15 dias. E definiu que as maquininhas deverão aceitar todos os cartões. Quem ganha? Trabalhadores com mais opções de estabelecimentos, os estabelecimentos que terão taxas menores, novas operadoras vão poder surgir e romper a barreira dessas 4 gigantes, e as empresas que terão mais opções de operadoras. E quem perde? Sodexo, Alelo, Ticket e VR. Essas 4 empresas têm cerca de 85% do mercado. O que você achou dessa medida do Lula? Comente, compartilhe. Então vejam, né? Aquela associação que comentou criticando a alteração da regra do Vale
ela está tentando advogar em causa própria, né? Está tentando construir uma advocacia em causa própria, fazendo a sua defesa, a sua autodefesa. Um privilégio que eles sempre tiveram e que agora está sendo ajustado, não é nem coibido, não é nem inibido, é um privilégio que está sendo reduzido. É incrível, incrível como é possível que essas empresas tenham a coragem de falar o que falam sobre comércio, sobre economia, sobre possível colapso do sistema, considerando o tanto que elas já lucraram ao longo das décadas com esse sistema falho como estava. E que continua falho, mas que vai ser ajustado, vai ser melhorado. E vai ser melhorado para quem mais precisa, que é para o comerciante, para o mercado, para o restaurante, poder aliviar as suas contas, poder diminuir, né, o seu custo geral para a venda. Antigamente, tinha uma coisa ainda pior que acontecia, que era o seguinte: existia a possibilidade de um restaurante cobrar, por exemplo, cobrar um preço para quem paga em dinheiro e um preço para quem paga em cartões. Ainda tem quem faça isso distorcendo como benefício, dizendo o seguinte: não, a gente tem um preço menor para quem paga em dinheiro, é um benefício. Não é um prejuízo para quem paga com cartões. Mas é errado, é uma prática ilegal. Então, o que está sendo feito é uma medida para desafogar as margens das empresas que vendem alimentos. E que sim, isso diminui a pressão sobre o preço dos alimentos, gente. Isso diminui a inflação dos alimentos. Porque essas operadoras de vales, elas lucraram por décadas e continuarão lucrando por mais décadas. O problema é que elas estão com medo da abertura do mercado. Essa é a grande questão. Mas o que você acha disso? Deixa o seu comentário aqui embaixo no corte, se inscreva no canal, colabore aqui com o nosso Pix se você puder e garanta que você vai receber todas as notificações aqui do canal, ativando aí o sininho de notificações, tá, gente? Nós voltamos na próxima edição.